Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Átila, estou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar que finalmente acabou a Fazenda 14. Tivemos esse fim espetacular de Babi campeã desta edição, merecidamente, contra a Bia e o Irã, que estavam também na final. E a Babi, ela se consagrou campeã com uma alta porcentagem, com 61,14% contra os seus oponentes na final, que foi a Bia e o Irã. E a gente esperava que fosse uma porcentagem mais apertada. Eu esperava, pelo menos, que fosse uma porcentagem mais apertada entre elas duas. Porque a Bia, ela tá movimentando bem o grupo A, né? Ela era a representante do grupo A na final. Eu acho que também foi bem merecido para a Babi, porque ela praticamente acabou sendo a última, né? A última sobrevivente ali do grupo, e ela fez por onde, né? Chegar onde ela chegou, porque ela deu bastante conteúdo, ela bateu de frente, ela não arregou, não fugiu de treta, ela falou tanto que ela quis falar, né? Que falavam que ela fazia podcast, então ela fez Sim. tudo que ela quis fazer de podcast ela fez, né? Então, assim, é, Falavam tanto que ela chorava muito lá na é, sede. e ela ficou também, assim, bem vulnerável, teve momentos de vulnerabilidade que a gente viu que realmente ela estava passando por dificuldades, né? E Sim, isso tudo eu acho que fez com que o público entendesse ali que tinha uma pessoa que tinha muita verdade, né? Que não maquiava, não era de fachada. Então, assim, não criava tretas do nada para se favorecer. Ela praticamente ela entrava no que chamavam para briga, né? Então ela tinha que responder. E eu acho que ela foi muito, assim, muito guerreira mesmo, porque eu acho que muita gente teria descido do salto, é. sabe? Que na verdade o que o rival quer é te desestabilizar, né? Sim. Então, assim, se tentou de tudo ali, porque foram várias pessoas contra ela, porque perceberam que ela se destacou, né, no grupo, e ela conseguia argumentar, conseguia derrubar o argumento do outro lado, que era sempre um xingamento, era sempre para, né, colocar coisas de fora, família, e outra, detonar a pessoa, deixar a pessoa humilhada, né, para baixo. Então, assim, e eram várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso a Sim. gente falou no decorrer aí das gravações, a gente falou que eles faziam isso com o grupo inteiro atacando uma pessoa. E se outra entrava, vamos supor, quando a pessoa tentava falar alguma coisa, três ou quatro começavam a falar em cima da pessoa. A pessoa não conseguia se defender, né? E É. aí a pessoa tinha que dar uma volta e chamar a palavra. E eu acho que quem mais conseguia ter o dom da palavra ali e o argumento foi a Babi, né? Foi. Porque ela conseguiu falar. A Babi, em muitas votações, ela não chegava a gritar, sabe? Se alguém começasse a gritar, ela parava, esperava a pessoa pra É, falar. é verdade. Ela esperava a pessoa, né, parar de interferir, né? E, Sim, e eu acho que, por exemplo, no caso da Bia, houve um movimento aí quando a Bia perceberam que a Bia quer ficar, né? É, houve um movimento inteiro aí da Deolândia, né? Para é. fazer mutirão para a Bia, para fazer a Bia campeã. Então a gente imaginava que seria mais próximo, né? Porcentagem, e sendo a Bia única do sobrevivente do grupo A contra Irã e Babi do grupo B, né? Apesar de que a gente imagina, desfez o grupo, está desfazendo, não, existia ainda o movimento do grupo B e o movimento do grupo A. A gente Sim. imaginava que a Bia pudesse chegar próximo, né? Próxima É, até, da Babi.
Até tinha esse medo, porque tinha pessoas votando no Irã, que tinha pessoas do grupo B votando no Irã e votando na Babi, pra Bia não ficar em segundo lugar. Tinha pessoas dividindo votos nessa final, tinha. Mas eu acredito que o Irã, na verdade, o Irã, assim, a Babi, ela se destacou tão forte no grupo, tanto, e ela conseguiu cativar o público, que o Irã, ele não seria páreo para ela numa votação. Porque o Irã, ele não conseguia ser nem unânime no próprio grupo B. Então, Isso. por exemplo, tinha vários mutirões e várias pessoas do grupo B votando para a Babi e levantando mutirões para a Babi. E para o Irã, a torcida do Irã ficou menor. Por quê? Porque a Babi conquistou mais pessoas, né? No próprio grupo, a Babi conquistou mais pessoas. E então, assim, sem contar que muitos perceberam que o Irã não tinha chance, porque as enquetes também, apesar de você não poder confiar 100%, elas têm apresentado a pessoa que sai, o último na roça, ele tem, como fala, tem acertado, né? Sim, a Então, maioria. e ainda mais nessa roça que era para você votar para vencer, né? É, Então, assim, quem que você quer campeão? Então, o sim. que que E, acontece? As enquetes apontavam que o Irã não tinha risco de nem conseguir sim. nem chegar no segundo. E mais uma coisa também, um ponto também que eu quero tocar sobre essa final também, além da porcentagem, que final michuruca foi essa? Que final chata foi essa? Porque essa fazenda, a gente lembra, né? Teve brigas, teve muitas brigas, mas, mas tipo assim, ficou só nisso, só, sabe? Não teve nada para mostrar na final, tanto é que na final tiveram que encher linguiça perguntando para participante sobre comida, a Ruivinha teve que dançar lá, sabe? Não ter, cara, Não tem conteúdo. Na verdade, ficou sem conteúdo, por quê? Porque só teve brigas, barracos e coisas pesadas. E o que que aconteceu? Eles não querem mais mostrar o VT de barraco, de humilhação e de xingamento. Então, o que que eles tinham que fazer? Tinham que inventar, criar um roteiro aí, pegar algumas coisas, a edição teve que tirar leite de pedra. Então, assim, o, o programa da final, que geralmente é esperado, né? Que é aquela coisa, né? Todo mundo fala, "Ai, hoje é a final." Nas outras edições, a gente teve conteúdo, né? sim, E nessa não tinha conteúdo, porque é um pessoal assim, sem, não estava disposto. O Vini foi fazer uma pergunta para o Vini, ele se acha engraçado, é, humorista. Então, sabe, aí você vê aquela coisa flopada ali, e a Adriane Galisteu tentando segurar no carão, porque o que que acontece? Mal e mal, ela tentava perguntar alguma coisa para uma pessoa, porque sabia que ali não tinha conteúdo. Realmente ficou sem conteúdo. Não tinha, por exemplo, não tinha, escolheram muito mal também para passar as coisas, eles tinham outras opções, eles acabaram escolhendo mal, sim. né? Porque ó, aqueles memes que eles escolheram para Babi, por exemplo, teve uns memes ali que não. Teve muito meme engraçado, né? Teve. Ah, teve, por exemplo, não quiseram falar muito do que aconteceu, toda trajetórias. Então, ele não tinha muita coisa para se falar. Por exemplo, a Débora, a trajetória da Débora, a trajetória de um e de outro. Tinha Tanto é, muita agressividade, teve tanto é, expulsões, né? tanto é que eu acho que nessa edição, nessa final, não teve tantos VTs, porque não queria citar muito os nomes do pessoal que saiu. Os Pessoal, expulsos, os expulsos, os desistentes. é, Não queria citar o Chay, o Thiago, é, Deolane, não queriam. Então, e eles foram, a gente tem que falar isso, que eles foram um dos centros, nos momentos, em vários é, momentos, eles foram o centro das atenções. Então, brigas se instauraram por causa deles, é. discussões, e gerava muito.
praticamente tudo girava em torno deles. Teve Então, vandalismo também, né? Vandalismo. fica E, muito difícil, então, de ter é, VT que não tivessem eles. e também assim, o problema também maior é que eu acho que ali ficou que nem tanto a lavação de roupa suja foi flopada ali, porque eles quiseram fazer alguma coisa, né? O que vai no seu jantar ali. Também não foi legal aquilo. É, Porque não deu em muita coisa, ficou aqueles VTs repetidos que a gente já sabia, aqueles barracos. Já foi comentado tanto esses barracos, já teve em dinâmicas, né? Aí volta numa formação de roça, volta tudo. Então a gente já viu essa coisa repetitiva. Então, sabe? Aí fica flopada. A final foi uma final que sem graça, né? Na verdade, sim. a graça da final seria a vitória da Babi, que foi uma coisa interessante que o público estava querendo, né? E mais uma vez a derrota do Do, grupo que ainda achou que pudesse ganhar, né? é, Na mas, final. mas Mas, nessa final, eu acho que a gente teve o quê? 4, 5 VTs? E sem contar que teve o quadro Carioca também. Teve um quadro, teve um VT lá que era só mostrando coisa de jabá que eles fizeram dentro da fazenda. é, Não tem. eu achei fraco, o programa em si achei fraco, e eu acho que os participantes eles estavam assim anestesiados, sabe? Porque foi tanta coisa que aconteceu. Sabe, a turma que não quer fazer o programa, tinha gente ali que não Sim. queria estar ali, O né? Vini, o Vini, por exemplo, o Vini ele ficou toda hora com uma cara que não É, queria estar ali. tipo de deboche, como quem fala, eu estou cumprindo aqui a minha tabela. O próprio Lucas, eles fizeram, eles estão cumprindo compromissos obrigatórios, isso está muito claro, né? Sim, Ali, Rosiane, né? A própria Morango, não tinha mais o que tirar ali, né? é. Agora, eu acho que eles poderiam mudar um pouco esse formato da final, Sim. para fazer alguma coisa diferente, né? Tanto é que essa final, eu acho que o próximo ano já vai já começar já isso, já vai começar a voltar, mas tipo assim, não dá mais pra fazer final de reality show sem uma plateia, sabe? Não tem aquela emoção, aqueles gritos, o pessoal comemorando. Foi É, xoxa, foi essa final quando anunciou. Tanto foi. é, tanto é que eu tenho que falar isso daqui, que eu também acho xoxo também, já faz já 2 edições já, que acho que você se lembra, né, da época das outras fazendas, que o apresentador, o Justus, Brito, acho que a Galisteu até pegou até no começo, o Mion, pegavam um envelope e daí dentro do envelope tinha o nome do ganhador e o apresentador gritava o nome do ganhador. Nesse daí Nossa, aparece no telão e já era, acabou. Aparece no telão, não, coisa chata, não não tem foi legal comemoração, também. E sabe? outra, tinha que ter um troféu, uma coroa, alguma coisa, dar alguma coisa para a pessoa que ganhou, sei lá, qualquer coisa, não entrega nada. Tudo bem, ganhou dinheiro, mas não tinha que ter alguma coisa? Sei lá, entregar um troféu, não é? Poderia Vencedor da ter, Fazenda 14, não é? poderia ter pelo menos papel picado, sabe? Qualquer coisa. Foi muito. O pessoal começou a gritar, né, torcer, É, e aí, por exemplo, aí fica todo o povo da produção querendo tocar o programa, né? E outra, acho que a própria cabine também, fazer a cabine com os três, sabe? Eu não sim. sei. Eu acho que devia dar ênfase pro vencedor, fazer uma cabine com o vencedor e todo mundo assistindo, e depois fazer as cabines dos outros. Porque, Tanto poxa, é, fica uma cabine toda misturada, o pessoal se tretando sim. ali na hora também, que nem. Tanto Já é, acabou o jogo, né? Acabou o jogo. tanto é que no Big Brother eles fazem praticamente isso, porque no Big Brother, É, quando chega ao final lá e tem a entrevista lá, logo após a final, que eles saem do estúdio da gravação lá do Big Brother, e daí vão para outro estúdio lá gravar a entrevista ao vivo.
primeiro fazem a entrevista com o terceiro e segundo É, lugares, e daí depois faz uma entrevista sozinho com o primeiro. Porque o primeiro então, ele que roubou a cena é o para centro ganhar. das atenções, vai ser, né? Sim, Agora pôs os três um do lado do outro, começou a fazer pergunta para um e para outro, depois passou o VT da Gretchen lá, um tempão passando o VT da Gretchen sim. inteiro, não é? Que nem. E eu vi que da Babi falou assim: tem uma pessoa que também que torceu para você. A Babi Que falou: foi, foi a Xuxa, né? que E, o Selfie tinha falado que uma rainha tinha torcido pra Babi também. E daí ela falou, então, daí a Babi só falou assim, é loira? E daí só é, então, veja, nem citou o nome, não sei se não pode, sei lá o que é, a gente não sabe, mas não ficou mal. ficou. O VT da Gretchen, primeiro que ele tinha poucos minutos para os três, 20 minutos. Aí vai para o VT da Gretchen inteirinho, sendo que É, a Gretchen deu vem falar que ela falou? Ah, podem falar que eu não puxei mutirão, não fez isso, não fez aquilo, não votei. Não, mas ela vai precisar ver o primeiro VT também, que onde a Gretchen pegou e falou que não tinha, não estava torcida, falou que não tinha nada a ver com a educação da Bia, não foi? sim, Porque foi algo estava todo disso. mundo, todo mundo reclamando da falta de educação dela e foram falar. E ela falou que ela não tem nada a ver com isso. Praticamente ela falou que não era parente dela, Mas, ó, sabe? tipo assim, foi muito chato também a cabine também, passou o VT da Gretchen, daí passou meias fotos, vídeos de pingado, sabe? Gato pingado. É, fo é, teve memes que nem é meme, nem É, viralizou, sabe? Meme é algo de não, viralizar, é algo é, que viralizou. E teve muita é, coisa que mostrou ali que não viralizou, ninguém viu, sabe? é. Ali teve muita coisa que eles mostraram ali fraca. Porque você via, ficou tão sem graça que a Babi olhava e falava assim, né? É, Sabe? Eu achei meio desnecessário. Então, assim, quem cuidou disso, a gente nem sabe quem foi, né? Mas foi muito mal feito, eu acho. foi. Né? Tanto é que eu acho que fez o quê? Duas perguntas para cada um, que foi, você se arrepende de algo? E daí É, uma pergunta individual para cada um depois. Perguntou lá sobre o Irã e a Babi ficarem aqui fora. então, é verdade. Coisas que não tem nada a ver, né? É, O público quer saber. Ah, nossa, pelo amor de Deus. A mulher já falou não sei quantas vezes lá, né, que não tem nada com o rapaz. E, então, assim, ficou muito. E outra, o pessoal tudo de paisagem ali, né? Os que estavam assistindo lá, o resto, os peões, né? é, Então, eu acho que ficou muito. Teve muita confusão que não tem nada a ver com entretenimento nessa temporada, e as pessoas, elas reagiram, por exemplo, assim, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Aí, por exemplo, mas eu posso isso, aí começaram a falar de contrato, aí começaram a falar muito de regra, porque muito disso, muito daquilo. Então ficou um negócio, assim, totalmente fora do sim. entretenimento. Tanto, Porque ele quebrou o contrato, porque você quebrou o contrato, porque não sei o que é, lá, porque eu, e eu posso fazer isso, produção, eu quero isso, porque eu trouxe isso, porque eu exigi, porque eu não sei é, o que lá. Poxa, e sabe? E se você for ver nessa cabine de descompressão que teve um momento lá que a Bia ela ficou completamente desconfortável com os memes contra o grupo A. Sim, Teve, com teve, razão, porque teve aqueles meme memes, quem da. viu? Você viu aqueles memes? Eu não lembro. Eu não O vi. das ovelhas, que também não é muito legal. Ali, por exemplo, e o outro nossa, esses memes que eles passaram não tem nada a ver, nada a ver. Quer dizer, isso daí serviu só para ainda piorar ali a situação, né? Foi. Porque aí, Pra aí já vê exaltar, uma rivalidade que está acabando, né? Tem que é, acabar essa rivalidade. pra exaltar a campeã. Aqueles memes lá foram. Então, só que a campeã não compactua com isso, né? Sim.
Não, não, não é do estilo dela E, fazer isso, porque ali, na verdade, aqueles memes são os memes que desnecessários, aqueles é, ali que passaram, né? e, e essa Fazenda, pelos números que já saíram já, essa Fazenda teve o pior índice de audiência de todas as temporadas. Essa Fazenda, ela foi. Cara, teve briga, teve briga, teve muita briga, teve. Mas foi briga tão ruim, tão chata, sabe? Tão pesada, que nem vale a pena lembrar, sabe? É, eu acho que eu acho que a Fazenda, o que que aconteceu? Ela espantou aquele público que é o público fiel. Porque, por exemplo, o público da Fazenda não é necessariamente um percentual muito alto da internet, né? Isso. Está começando a se cruzar, mas não é da internet, é o público do sofá, público que vê a edição, público que se apaixona ali pelo peão, né? É. Agora, se apaixona pelo enredo e torce com, né, aquela coisa, emoção. Agora, o que que aconteceu? Essa temporada, ela espantou esse público. Por isso que a audiência, que refletiu na audiência. Por quê? Ah, Porque o Ibope, quem dá, o grande Ibope mesmo do reality, é o público do sofá mesmo, que assiste, né? uma coisa também que a gente pode falar também dessa temporada sobre o público do sofá é que essa temporada ela foi muito sem luz pro público do sofá. Foi muito apagada foi pro público do sofá. Por quê? Pro público do sofá não explicaram sobre helicóptero que eles falavam toda hora, não explicavam sobre as pétalas que foram jogadas desse helicóptero, não explicavam o pessoal perdido na mata, na fazenda lá que aconteceu, sabe? Então, o público do sofá via o pessoal falando disso, daí mostrava o pessoal falando nas votações, só que não tinha um contexto, sabe? A pessoa do público, o público do sofá raiz mesmo, não vai pesquisar, não tá nem aí, sabe? Quer assistir aquilo lá e acabou. Não quer ver Mas mais sobre. isso tudo refletiu no game, né? Essa é a verdade. Porque acabou refletindo nas tretas que eles tiveram, né? Muitas brigas também que teve, não ficaram, não se explicava, né? Cortam falas, né? Um monte de fala cortada. E o pior de tudo, a retratação, quantas vezes precisou se retratar? Foi. Comunicados, explicações, gafes que teve, por exemplo, se foi proposital ou não, a gente não sabe, mas vazou Né? áudio, né? Explicações mal feitas. Tipo assim, não explicaram nem porque a pétala foi embora, sabe? Não explicaram Então, isso. e os vazamentos de áudio, o teleprompter da Adriane que leram, o que ela já É, ia falar, eles leram antes, eles falaram, ó, eu li tudo que ela ia falar. Então, veja, muita falha que não é para acontecer, né? é, Então assim, chegou ao ponto de você falar, falem mal, mas falem de mim, que isso daí também não é interessante, não é legal, porque se você está brigando por audiência, o fato de você achar que estão falando mal não vai te dar mais audiência. Justamente aquele fiel, o público que é fiel, não vai assistir. foi. E foi quem deixou de assistir, porque, por exemplo, na internet estava comentando, né, as tretas, mas quem deixou de assistir é quem vota também. Então, por exemplo, teve votação que foi flopada, né? Teve. Por quê? Porque muita gente não estava assistindo, né? Então, sabe, foi bem. Eu acho que eles vão ter que pontuar e ver onde eles erraram, porque assim, não foi tudo 100%, nunca é perfeito, mas eu acho que muita coisa interferiu nessa temporada, e eu acho que o erro também foi do comando, porque quem comanda o programa pode tomar providências, pode mexer. E eles decidiram não mexer, deixar correr, muita coisa lá Sim, dentro. Que poderia, o Chay e o Thiago poderiam não ter sido expulsos, né? Ou poderia ter punido antes o Thiago,
que ia conter um pouco o cara. Não, Se não fosse. o Thiago a gente já tinha comentado já, que o Thiago ele nem deveria estar já na fazenda já, porque ele Então, pulou a cerca já da fazenda, deixaram ele voltar, ele ficou uma noite inteira fora da sede, e daí quando ele voltou, ele dormiu até fora da sede até, sabe? e eu acho que incentivaram, por exemplo, incentivou esse negócio de grupo, porque, por exemplo, o Thiago, ele sozinho, solto, ele estava dando conteúdo. Tanto que a gente, no começo, a gente estava A gente gostando tava dele. torcendo. Porque a gente falou, nossa, o cara é bem engraçado. Então, assim, só que quando a coisa se tornou um bloco para fazer a mesma coisa, todo mundo a mesma coisa, você anulou uma série de pessoas ali que tinham conteúdo para mostrar, Sim, né? Porque eles não eram eles não entraram em bloco lá, eles entraram individualmente. Então, eles tinham que fazer o jogo individual também, poxa. Então, o que que aconteceu? Eles se anularam. Então, o Thiago era promessa, né? Porque depois ele pediu desculpa, tudo, voltou, tal. Só que aí ele entrou na vibe da Deolândia, né? Todo mundo que sim, entrou nessa vibe se perdeu. Ah, tanto que agora a Morango, ela sai. A Morango foi uma coisa de recalcular a rota tão rápido que ela não conseguiu nem procurar entender o que aconteceu. Ela simplesmente abominou o que aconteceu. foi. Por quê? Tanto Porque, é nossa, Tanto é que uma coisa também que a gente não comentou no último episódio, porque o último episódio foi lançado antes desse acontecimento, que foi a lavação de roupa suja, que na lavação de roupa suja, a Moranguinho, ela estava mais a favor do grupo B do que do grupo A. Tanto é que no final lá, a Moranguinho e o Xeratoba foram conversar, discutiram um pouquinho. E também essa lavação de roupa suja foi péssimo, foi. Não tinha a foi participação dos péssimo. três finalistas, não tinha os finalistas lá. Foi horrível, A foi lavação de roupa chato. suja não teve nenhuma novidade, absolutamente nada do que a gente já não sabia, foi fraca. E depois teve a festa também, que aí É, na festa você percebeu as pessoas que já entraram no game de novo ali, se desculpando. E foi. ali deu para perceber, ali os que ficaram começaram a perceber o que estava acontecendo aqui fora. Por quê? Porque um monte de gente ali recalculando rota, né? Os que ficaram com a Bia mesmo para valer ali foi o Vini Xeratoba, e a Rose mais ou menos, é. porque de resto não tinha ninguém ali fiel. Não, Então tanto veja, é. Tanto é que na lavação de roupa suja, um adendo aqui, né, rapidinho, mas o Xeratoba, na lavação de roupa suja, ele queria ir embora. Várias vezes na lavação de e o, roupa suja, ele falando e o assim, não, eu Vini, vou embora. Produção, eu tô indo O embora. Vini também estava regando lá. É, Porque esses caras, o que que acontece? Eles viram o que aconteceu no jogo, eles não têm como consertar, porque já foi. Eles erraram, não dão o braço a torcer, e não agora, tem agora argumento. ficaram se desculpando porque não tem outra alternativa. Ele com a Ruivinha falar que não foi, a intenção não foi essa. É fácil falar agora, mas quando ele estava lá fazendo a humilhação, ele deve ter se visto fora, ele deve ter ficado com um pingo de vergonha, né? Eu acredito. Sim, Agora, o que que eles falaram? Quem não dá o braço a torcer, fala, dane-se, tipo o Vini, né? Quer dizer, ele poderia ter sido bem engraçado, porque ele estava se achando engraçado, se achava muito calminho e que ia dar muito certo. Deu tudo errado para ele. é. Só que ele não dá o braço a torcer. Né, e Ele é um, ele nessa, é, ele é um que eu não sei se ele entrou cancelado, mas ele saiu meio cancelado. É, nessa festa foi tudo. Todos os participantes eles estavam muito engessados. Eles É, pareciam que não queriam falar com os participantes. Os caras não queriam conversar um com o outro, sabe? porque Pelo- eles deram a ordem de não falar. Quem falasse ia ter problemas, né? Ia ter quebra de Sim, contrato. E mas eles ainda não vão receber ainda cachê, né? Uma parte do é, cachê. foi péssimo, foi essa reta final. Os eventos que foram acontecendo nessa para chegar nessa final foi péssima. A lavação de roupa suja foi péssimo, foi. Não teve É, nada de acrescentar. Acho que
poucas coisas que a gente pode acrescentar. Foi Débora e Rosiane se entendendo, e Débora e a Moranguinho se entendendo. Foi só isso, só. Foi as únicas que conseguiram se entender, que estavam lá, que foram conversar lá na mesa lá que era para julgar um ao outro, e só isso, só. Sabe? Mas foi. O resto foi discussão, foi coisa que a gente já sabe, já a E eu, opinião já e de eu cada um. acho que o pessoal também entrou muito assim, aquela velha história, né? Ao invés de ser mais natural, entra para querer forçar coisas, forçar a treta, forçar comprar briga, querer aparecer a todo custo, porque é isso que a gente percebeu isso em várias pessoas. Elas queriam estar no meio do barraco. Por exemplo, a Bia é uma que ela estava nos barracos, de graça. Gratuitamente, ela estava lá no meio, apontando o dedo, xingando, falando palavrão. Porque, por exemplo, o que ela falou para a Babi, vamos pegar o exemplo da Babi. O que ela detonou a Babi de palavrão e de que ela nem tinha relação nenhuma com a Babi. O que tinha era o ranço da Deolane, né? Sim, E o que, que ela fazia? Ela xingava a Babi de tudo quanto era nome. É sonsa, é isso, é aquilo, é... xingou de tudo quanto foi nome. é. E a Babi E, nunca tinha feito nada contra ela. é, e eu acho que não tem mais nada pra gente acrescentar. Então, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você no geral. Você acha que essa fazenda ela vai ser lembrada? Você acha que daqui 2 temporadas, daqui 2 anos, você acha que essa fazenda vai ser lembrada? Ou só vão lembrar só que a Babi ganhou só e acabou? E é isso. Eu acho que essa fazenda, ela vai ser lembrada sim, não vai esquecer, como uma das piores edições, né, da temporada, porque foi muito ruim, foi péssima, não teve, não teve história, não teve conteúdo, o conteúdo muito pesado e outra, é, tretas desnecessárias, assim, que você via que não tinha nem pé nem cabeça, que parecia coisa fabricada, né? Então, assim, parecia que tinha gente o tempo todo falando no ouvido, "Ó, vocês precisam fazer alguma coisa, que nem a Adriane falou no final agora. Ah, não vão dormir, não. Façam um conteúdo, aí agradeçam, cantem. Depois que a Adriane falou aquilo, toda vez que você olhava, eles estavam pedindo voto, pedindo voto, pedindo voto, o tempo todo pedindo voto, não acontecia mais Sim, nada. Só pedindo voto e o tempo todo agradecendo e pedindo voto, agradecendo e pedindo voto. Não adiantava você olhar mais, que era só isso que tinha. Então, veja, sim, eles pararam de conversar entre eles, inclusive. Então, isso daí é o que você imagina que aconteceu no game inteiro. A produção falando, "Não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo", e outra, elogiando o elenco. E o elenco estava, né, o ranço instaurado aqui fora, sabe? sim. Por isso que eu falava, ah, se eu tiver cancelada, a minha família me avisa. Mas, Então, veja, não se é o não próprio, é um né, reality então, show de eu acho, confinamento, oi? não é um reality show de confinamento, então tem interferência da família, sabe? Eu acho que isso vai ficar na história pelo seguinte, porque isso que estragou a temporada, né? Foi, foi, foi um conjunto da obra que estragou. Essa fazenda ela só não vai ser esquecida porque ela foi ruim demais. É, Porque se ela fosse mediana, ia ficar no meio por aí, mas foi muito ruim. Então, foi. assim, não tenha, sabe, estragaram o game, essa é a verdade. Porque É, é só a gente voltar uma ou duas para trás que você vê a diferença de um para o outro, né? sim. E Então, eu acho que ainda bem que a Babi ganhou, porque se a Babi não tivesse vencido, teria sido ainda muito pior, né? isso. Eu acho. E aí você ia coroar uma coisa totalmente sem noção. Então, acho que pelo menos, o bem ou mal, foi muito bom a Babi ter vencido, fez ser campeã, porque Sim. não deixa a história tão péssima como seria, né? É, Então, e eu gostei que a Babi foi campeã, mas não dá para a gente, todo aquele entusiasmo que a gente tinha quando anunciaram os nomes, quando a gente estava achando que quem que ia causar, quem que ia, né,
ser o nome do game, quais tretas que iam ter. A gente estava praticamente achando que ia ser a Fazenda, né? E E aí se, e se no brotou, né? começo, e se no começo lá, se lá no começo lá, alguém falasse pra gente assim, ó, não vai estar na final. Thiago, Deolane, Débora não vão estar na final. Ninguém ia acreditar. Não Ninguém acreditava, acreditava. não acreditava, ninguém acreditava. Então, então assim, é, foi realmente, né? E não é por conta, por exemplo, que a Deolane não está na final, não é isso. Ela não está na final porque Porque ela desistiu. justamente todos os acontecimentos que teve, ela caiu em si, porque quando ela viu que ela não foi escolhida na roça falsa, ela percebeu que o público não estava com ela. Isso. Independente de saber percentual, eu acho que o resultado que pegou, porque É, mesmo que falasse, foi acirrada, não, ela perdeu. Então, assim, ali caiu a ficha dela, ela falou, opa, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não vou ganhar. Você entendeu? Então, aham, assim, não é o fato da Deolane não estar na final, é o fato da Deolane ter feito um jogo que simplesmente matou o game, porque ela conduziu isso e a emissora, ela foi conivente. Então, ela estragou, eles estragaram o game, estragaram a, a, aquela competição, estragaram tudo, tudo, provas, tudo que aconteceu se apagou, sim. né? Então, E você não tem momentos. A roça falsa, inclusive, é um momento que ficou marcado. Se você analisar, vai ser o único momento que ficou marcado, sim. E porque o resto é resto, eu mais do acho. mesmo, né? Eu acho que só. Eu acho que. Eu também concordo também que essa fazenda. Eu acho que essa fazenda ela vai acabar sendo esquecida, mas vão lembrar de pontos só cruciais só dessa fazenda. Ninguém vai lembrar do contexto de tudo que aconteceu. Então vão lembrar da expulsão de Chay e Thiago. Vão lembrar disso. Vão lembrar daquela guerra, daquela bagunça toda, daquela baderna que fizeram na porta da Record, né, para tirar a Deolane. Vão lembrar disso. Vão lembrar da Roça Falsa, obviamente, né? Foi um Sim. marco, foi Babindo para Roça Falsa. Segunda vez que acontece Roça Falsa na Fazenda, a primeira foi na Fazenda 6. Faz muito tempo faz que aconteceu isso. Então, é, teve momentos marcantes, mas, tipo assim, momentos ruins ficam super. Aconteceu mais momentos ruins do que momentos bons nessa Fazenda. Infelizmente é isso. E a final ainda bem, ainda que teve um ar bom, teve. Ainda bem a Babi ganhou. É, é porque você vê, o que que a gente lembra das fazendas antigas, as tretas que já teve, a gente não esquece várias tretas, né? Sim, Então, o próprio BBB, a gente tem na lembrança aquelas tretas, né? Então, precisa disso. Não é que o game vai ter que ser sempre bom, não é isso. Tem que ter treta. Mas eu acho que é treta para o entretenimento, né? sim, Para você rir, para você achar, né? Não para você as pessoas quererem parar de assistir, né? é, Por isso que a gente às vezes compara com o BBB tinha gente parando de ver, que não estava aguentando ver aquele BBB. E a Fazenda aconteceu isso daí também, muita gente parando de ver porque não queria, não quer sim, ver. Então assim, eles precisam repensar, porque entretenimento é uma coisa que segura o público, né? é. Agora, essa baixaria que eles fizeram aí, essa confusão toda generalizada, isso daí não atrai público, né? Pelo menos não é o público, Então, mesmo que a fazenda seja barraco, mas não é o público que quer ver isso. não atrai o público e também os anunciantes também caem fora também. Teve anunciante, a Netflix, que era uma das anunciantes power da Fazenda, que era a anunciante mais foda, né? A Netflix anunciando a Fazenda. Só que deu uma caída a Netflix drasticamente nessa Fazenda, porque o pessoal começou a exigir muitas coisas que aconteciam dentro da fazenda lá
pressionando os apoiadores, os patrocinadores. É, Então, eles falaram, caíram fora. eles falaram que a Netflix ela era pontual, não é igual esses patrocinadores que ficaram, tipo a Aurora, a Betano e o original. Mas o que acontece é que esses três também, que são os que ficaram para fazer o patrocínio da temporada toda, as dinâmicas, né? Eles também sofreram Sim. ataques na internet, a Aurora, por exemplo, né? Teve Então, assim, tag. Teve então, tag lá assim, de Aurora, apoia. Agora eu não então, lembro agora. eles soltaram comunicado, eles soltaram comunicado. Então, assim, Sim, isso daí são situações que a emissora tem que contornar isso. Então, assim, ela não soube fazer isso na hora certa, né? Ela estimulou. Então, assim, foram vários erros que cometeram que a gente viu que poderia ser diferente, sim, né? Que nem essas expulsões não teriam acontecido se eles tivessem já dado punição, porque eles tinham que, a pessoa sai quebrando coisa, dá punição. sim. Demoraram para dar punição. Então, parecia que estava permitido. A Passaram, emissora estava passaram, permitindo e incentivando, né, a violência ali dentro. passaram a mão em muitas cabeças de participantes, muitas vezes passaram a mão na cabeça de participantes. Eu não sei como teve gente que não saiu por conta da agressividade, desistiu do programa por causa dessa agressividade toda, que não, sabe, ficou Sim, preocupado com multa, né? teve Então, participante que pulou a cerca da fazenda e voltou e dormiu fora da sede. é, Então essa fazenda mostrou que o participante pode tudo praticamente. E eu espero de coração, a própria Galisteu, né, confirmou já que vai ter o próximo ano. Então eu espero de coração que a Fazenda, a Record, o Carelli principalmente, reveja as ações sim, que tiveram nessa Fazenda, reveja por que chegou nesse ápice que foi essa Fazenda, porque passaram a mão em muitas cabeças lá é, e não pode repetir, não pode se repetir isso. é verdade. Eles têm que rever e voltar ao que era, né? É, Para o público ter conteúdo, porque porque realmente ficou essa guerra de grupos, ficou péssimo isso. Porque na fazenda praticamente o diretor é refém dos participantes, sabe? Parece que E você sabe que isso já vem do Power Couple, que também foi muito pesado, né? é, Lembra o Power Couple? Também foi péssimo esse Power Couple. E, e, e aí culminou que a Fazenda seguiu esse mesmo tom, né? foi. De agressividade que já vinha no Power Couple, que também coisas desnecessárias, parecia que eles estavam dando show de horrores ali também. Foi o que Sim, aconteceu com a Fazenda, né? é. Mas é isso, né? Chegamos ao final dessa fazenda, sobrevivemos a mais uma edição. E chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem acompanhou a gente nessa fazenda. Continue acompanhando Espiadinha, que a gente não vai parar. A gente vai estar também no próximo ano também para comentar o Big Brother e o que vier, Certo. Fazenda, os outros realities. Vai ter ainda um episódio ainda pra gente comentar ainda sobre praticamente todos os realities que teve nesse Ah, é ano. do ano. Ano inteiro, Vai, né? então continue seguindo Espiadinha na plataforma que você está nos escutando. Continue seguindo a Espiadinha. Tem Espiadinha tanto no Instagram, tanto no Facebook também. Mas é isso. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem chegou, para quem ouviu a gente até aqui e tchau.